Certinho, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo, ainda nesse clima um pouco mais intimista, falando próximo do microfone, porque tá tarde, minha filha tá dormindo e a gente tem que respeitar a lei do silêncio. Hoje a gente vai falar sobre alguns temas diferentes, alguns temas que recentemente borbulharam aí nas redes sociais. Vou falar de 3 temas diferentes, eu tô dividindo esses temas em tópicos menores. A gente tem também ali no descritivo do vídeo, você consegue pular, né, pra poder ver um tema, uma parada ou outra. E especificamente, caso você esteja vendo ao vivo na Twitch, a gente tá participando do chat aqui do lado, então considere assistir ao vivo aí, twitch.tv/mespedroca. O vídeo de hoje, a gente é patrocinado por Noite de Jogo. Então se você ainda não conhece Noite de Jogo, vou botar aqui. Noite de Jogo é uma mesa de RPG presencial que a galera gravou com uma qualidade de produção surreal, incrível, maravilhosa. Então, pô, assista, eu já divulguei aqui, já mostrei. Pra mim é uma das paradas mais maneiras. Eu vou pular porque tem umas paradas muito massa aqui. A galera tá jogando ao vivo com cenário, com trilha sonora própria, com pessoas que são atores, né? São pessoas que são envolvidas com mídia, além de simplesmente jogar. E isso traz realmente aí um envolvimento super interessante pro público, né? De ver atores jogando e a parada toda. E pra mim é muito legal, assim, é muito divertido, porque cria uma coisa além do que simplesmente um grupo de jogo. Então, considere assistir o canal Noite de Jogo, assista a Passagem de Ladon, que é a primeira temporada deles, a primeira produção, e que ficou do caralho. Link no descritivo do vídeo, ali também no canto da telinha, a gente tem também o card, e é isso aí, vamos que vamos. Espero que vocês aproveitem o nosso videozinho de hoje. Voltando aqui então, vamos lá. Primeira coisa, vamos conversar um pouco sobre jogar certo e jogar errado. Eu defendi no Twitter, em um tweet que eu fiz, uma série de tweets que eu fiz, que existe jeito certo de jogar RPG e existe jeito errado de jogar RPG. E tem uma galera que ficou meio puta, tem uma galera que falou que eu tava fazendo gatekeeping e tal. Eu entendo, acho que talvez eu tenha sido mal interpretado, porque eu talvez tenha me expressado mal. Queria corrigir algumas coisas, mas também queria bater a mão aí, bater o pé em algumas outras questões que eu acho que são importantes. Tá? A primeira coisa é a compreensão de o que eu quero dizer por certo ou errado, né? E é importante lembrar que RPG é um jogo como qualquer outro, mas que a gente ame, por mais que tenha elementos narrativos, ele ainda é um jogo, né? Ele tem regras, ele tem coisas que você pode ou não fazer, e que a gente pode ver isso de maneira bem clara quando a gente analisa sessões de jogo que vocês devem ter vivido, assim, algum momento em que alguém chegou na mesa e falou, porra, tá valendo aqui e a gente fez errado na mesa passada, né? A gente interpretou essa magia desse jeito e ela é desse outro jeito. Então, essas coisas, elas acontecem e elas mostram que existem regras, existem formas de jogar, tá? Quando a gente fala sobre jogar certo e jogar errado, é importante entender que, por ser um jogo e por ter regras, existem formas que as pessoas se expressam e jogam, né? Então, vamos pensar um jogo de xadrez, né? Eu sento pra jogar xadrez com uma pessoa que eu nunca joguei na vida. E a pessoa vai lá e move o peão dela, e a primeira coisa que eu faço é pegar o cavalo, dar um duplo twist carpado e botar do lado do rei dela, chutando a rainha pro lado. O cara vai olhar pra mim e falar, mano, você tá doidão? E por quê? Porque isso não é a regra do jogo. Eu não posso fazer isso. Depois eu posso chegar pro cara e falar assim, pô, mas quando eu jogo na minha escola, a gente joga assim no recreio. O cara vai olhar pra mim e falar assim, foda-se, a regra do jogo não é essa. Então, isso acontece com RPG. A gente tem isso em RPG, tá ligado? Tipo, se a gente parar pra poder pensar, a gente tem as regras escritas no livro e a gente tem as regras do grupo. E isso é normal, né? RPG, como outros jogos, é um jogo que ele vai mudar de grupo para grupo. Então, assim, falando de maneira muito clara, muito transparente, assim, existe um jeito certo, né? Um jeito esperado de jogar, sim, é o jeito que tá escrito no livro de regras, é um manual. Agora, o próprio livro de regras diz que você pode modificar uma regra ou outra de acordo com a necessidade que o grupo tem. E tudo bem, tudo bem. Isso ainda é jogar certo. Mas se eu pego as regras do meu grupo e determino que aquilo é o jeito correto de jogar, o jeito, né, único de jogar,
eu estou fazendo isso de maneira equivocada, porque outras pessoas vão jogar diferente. Então, a gente tem que entender que existem 3 níveis de jogo, tá? Isso é bem importante ficar claro. Existe o jogo nas regras como elas são escritas, o jogo nas regras como elas foram concebidas, que é diferente de como elas estão escritas, e por fim, o jogo como ele é jogado. Então, assim, o cara, quando ele escreve o jogo e ele publica, ele tem uma ideia. Essa ideia talvez não tenha sido expressada da maneira que ele esperava, e as pessoas interpretam o livro de regras de jeitos diferentes. Isso é a discussão sobre as regras como elas estão escritas, que é o livro de jogo. E por fim, a gente tem como que o grupo joga, porque o grupo pode escolher interpretar de um jeito ou de outro, ou até mesmo ignorar uma coisa ou outra. Então, assim, long story short, tem um jeito certo de jogar RPG? Tem, é o jeito que as regras estão escritas e que o seu grupo interpretou. Isso é bem importante, que o seu grupo interpretou. Então, para deixar muito claro, mais claro que isso, impossível, assim, o jeito que o seu grupo determinar como deve ser jogado é o jeito certo para o seu grupo, mas você não pode dizer que esse é o jeito certo de jogar RPG, porque o jeito certo de jogar RPG é como ele foi escrito para que alguém interpretasse ele. Então, a gente tem que ele só se torna real no momento que ele é interpretado por alguém. É isso. Isso é o que eu quis dizer quando existe um jeito certo e um jeito errado de jogar. Então, essa é a primeira coisa que fique clara. Porque se eu falar assim, cara, vamos jogar D&D, o cara fala, porra, vamos. Eu falo, porra, que da hora, eu vou montar o personagem que ele fala, não, pô. Ao invés de montar um personagem, você tem que tocar uma canção no violão e isso determina aí quais são os atributos do seu personagem. Eu falo, cara, isso não é D&D. Não é como tá escrito. Ah, mas a minha mesa faz isso. Não, mas não é como tá escrito. Eu não sei jogar assim. Talvez ele me ensine, mas não é mais D&D do jeito que foi escrito. E tudo bem, não tem problema nenhum. Enquanto ele aceitar, tudo bem. O que leva a um outro ponto, que é um ponto importante, que eu preciso deixar claro, assim. Quando a gente começa a jogar com outros grupos, além do nosso grupo de casa, a gente percebe que existem maneiras diferentes de jogar. E esse é o momento em que a gente entende que existem comunidades. E as comunidades são múltiplas, as comunidades elas são diversas, e as comunidades propõem jeitos diferentes de fazer as coisas. Tudo bem, não tem problema mesmo, é uma coisa fantástica isso. Mas eu nunca vou poder medir o todo por uma comunidade. Então, se um grupo de pessoas joga de um determinado jeito, isso não pode ser usado para poder medir como todos jogam ou deveriam jogar. Porque o único jeito de determinar como que as coisas deveriam ser jogadas, e o deveriam várias aspas, né, foram pensadas para serem jogadas, é como está escrito no livro. Então, lembre-se disso que a gente vai usar para discussão daqui para frente, ok? Agora, falando sobre a questão da função do mestre. Existe uma discussão grande, né, em jogos tradicionais. Eu tô falando aqui basicamente de D&D e Tormenta. Poderia estar falando de outros, mas eu vou falar desses dois que são um pouco maiores no nosso contexto geral. De que o mestre ele é o todo-poderoso. Né? Ele pode fazer o que ele quiser no jogo. E, na verdade, ele pode. Isso não significa que ele deve. Isso não significa que ele vai poder fazer sempre. A gente tem que entender que existe uma falsa crença de que a função do mestre é muito diferente da função dos jogadores. E ela não é tão diferente assim, né? E vamos pensar em uma situação prática, tá? A gente tá tendo um combate. O personagem no turno, né? O jogador no turno dele decide que ele vai se movimentar e ele esquece que ele pode sofrer ataque de oportunidade quando ele sai da área de ameaça de um monstro. E aí o mestre fala, pô, esse cara vai te dar um ataque. Ele, puta, esqueci disso, posso voltar? Aí o mestre olha pra mesa, a mesa faz meio que sim com a cabeça, e aí ele volta, e aí, beleza, ele faz o turno dele de outro jeito. Agora, quando um mestre faz isso, o mestre anda com uma criatura, e aí um jogador ativa um poder do seu personagem, né, que seria uma tipo, reação, e o mestre fala, puta, não, na real eu vou voltar. Não parece um pouco desleal? Isso acontece porque existe uma determinação da função do mestre, que é a determinação de opositor. Quando eu falo que ele é um opositor, eu não estou dizendo que ele está jogando contra. Ele é um opositor porque a narrativa que o mestre cria é uma narrativa de criação de problemas. Se o mestre não cria problemas, o jogo não anda. A função principal do mestre não é narrar o jogo,
É criar problemas pros personagens resolverem dentro da narrativa e pros jogadores, metagamemente falando, resolverem o problema dentro do metagame do jogo, das regras do jogo, né? Quando a gente entra em um combate e os jogadores pensam, a gente tem que reduzir os pontos de vida do monstro a 0, isso não é narrativo, isso é mecânico, isso é regra do jogo. Então os jogadores estão jogando um jogo, que é representado narrativamente pelos jogadores descendo do cacete naquele monstro. Então é importante entender que existe sim uma diferença entre oposição entre os dois lados, mas, todavia, entretanto, contudo, a gente precisa ter muito claro de que não é tão diferente assim, né? Como o mestre ele tem que seguir as mesmas regras sociais que o resto da mesa, né? Eu vou pegar um outro exemplo, tá? O jogador fala que ele vai fazer um teste, o mestre fala, beleza, vai lá, ele roda, e o jogador roda super bem, o mestre pensa assim, porra, ele precisa tirar 19 e 20 pra poder passar, e o cara tira 19. Aí o mestre fala, não, na real, é com desvantagem. E o jogador fala, porra, beleza, pega o dado e roda com desvantagem e não passa. Aí o mestre fica aliviado, tipo, ele não poderia passar nesse teste. A gente tem uma situação bem evidente em que o mestre usou do seu poder de árbitro para criar uma situação desfavorável para o jogador, porque ele acredita como que a narrativa deve progredir. Então esse é o ponto que eu tenho problemas com a função do mestre. Esse é o problema que eu acho principal. Tipo, existe uma crença, e eu tinha essa crença mesmo, assim, de que o mestre poderia subverter regras e subverter mecânicas e narrativas pelo bem da narrativa que ele estava desenvolvendo na cabeça dele. Tipo, eu quero contar essa história, portanto, isso tem que acontecer. Portanto, os jogadores não podem morrer por esse combate, portanto, quer dizer, os personagens, né? Portanto, os personagens não podem morrer por esse combate, portanto, o jogador não pode passar, não pode passar nesse teste, portanto, o monstro vai ter um HP flutuante aqui. Então, isso cria, na minha opinião, que eu achei bem claro, um controle narrativo que não deveria pertencer ao mestre, porque existe um fator determinante do RPG de mesa, que é a aleatoriedade dos dados. No momento que o mestre decidir que deve ser feita uma rolagem, e ele faz isso interpretando as regras do sistema, o mestre se coloca na mesma posição hierárquica que os jogadores. Porque quem se torna a maior posição hierárquica do jogo são os dados. A gente tem que entender que quando um mestre pede uma rolagem, ele está dizendo para os jogadores e para o jogo que ele está ok com qualquer uma das duas possibilidades, que é a falha ou o sucesso. Caso contrário, ele não precisaria pedir rolagem. Isso é uma coisa que o livro apresenta, isso é uma coisa que são discussões que tem na internet, que é, cara, você não precisa pedir teste para tudo. Você não precisa. Você não precisa pedir teste pra tudo. Você pode resolver sem teste. Um exemplo prático. O cara tem 18 de força, é treinado em atletismo e faz testes de atletismo com vantagem. Ele vai tentar arrombar uma porta. Por que eu vou pedir pra ele rolar o dado? Pra ter chance de falhar? Isso. Eu não preciso falar. Beleza, você tem tudo isso, você arromba a porta. A vida segue. E eu não tô tirando isso do cu. Deixa eu falar que eu não tô tirando isso do cu. Isso tá escrito, por exemplo, no livro do D&D, no capítulo 8, sobre Running the Game. Ele fala claramente que existem 3 filosofias por trás da rolagem de dados, que é roll with it, né, rolling with it, que alguns DMs pedem pra rolar pra tudo, tá ligado? Outro que é ignorar o dado pra quase tudo, e um middle path. Então você pode fazer os 3. Agora, é lembrar que cada uma dessas 3, ela tem as suas próprias problemáticas, né? Se eu falo que, depender dos dados pra tudo, dá aquela sensação de que tudo é possível. O drawback é que, cara, pode ser que o que os jogadores fazem meio que foda-se. O dado vai determinar se é certo e é errado, entendeu? Ignorar os dados, por exemplo, que é uma outra possibilidade, é só narrativo, daí os dados não servem pra nada, a mecânica não serve pra nada, e o middle path, que é o caminho do meio, é cara, fazer uma coisa ou outra, o problema que você tem é que você vai ter que medir um pouco mais. Então, assim, existem os 3 caminhos, é claro que tem, só que
é bem importante você entender que a sua postura como mestre vai determinar a sua relação com os jogadores. E aqui eu entro numa fala que eu tive, que é, pra mim, Pedro Coimbra, se você modifica as rolagens do dado atrás do escudo do mestre, porque você acha que você sabe como é que a narrativa tem que ser, você, mestre, eu, Pedro, não quero jogar com você. Eu acho que você tá sendo bundão, que você não tá respeitando a narrativa que tá nascendo de todo mundo. Essa é minha opinião. Eu, Pedro, tenho essa sensação. Outras pessoas têm outras opiniões e tudo bem. Eu não sou a pessoa que diz como que o jogo deve ser jogado, né? Eu quero lembrar vocês que no capítulo 8 do livro do mestre diz que existem formas diferentes de jogar o jogo. Uma delas é o mestre modificar as rolagens. Então, é o jeito certo de jogar? É, porque tá escrito no livro. O livro diz isso. Show de bola. Seu grupo chegou em um acordo? Chegou. Então, show de bola. Ninguém tá jogando errado. Segue, cara. Segue. Só não me convida pra sua mesa. É isso. Na minha opinião, Pedro Coimbra, esse é um artigo de opinião. Se você, mestre, acha que você sabe como que a narrativa tem que ir, eu não precisaria estar jogando com você, porque eu sou coadjuvante na sua narrativa. Você poderia estar escrevendo um livro, mas está fazendo todo mundo aqui perder tempo, porque a gente está te ouvindo narrar porque você é grandemente criativa. Eu não acredito nisso. Eu não acho que essa é a função do RPG. Tem gente que fala, tipo, combate com kobold nível 1, kobold dá 2 críticos e mata o clérigo do grupo. Porra, se é um combate, brother, é um combate. Se é pra rolar iniciativa, alguém pode morrer. Se não é pra morrer, não faz combate, cara. Faz um skill challenge. Roda dado de atletismo, roda dado de outras coisas. Cara, é isso, tá ligado? Se não é pra ser mortal, não faça mortal, tá ligado? Ou eles capturam, eles dão um dano não letal. A narrativa pode ser justificável, tá ligado? Um bando de kobolds ali, enlouquecido, vai pra cima de vocês. Eles estão com redes de captura e estão com prisões de madeira. Beleza. Fica claro que eles não vão dar dano letal, tá ligado? Beleza. A vida segue, tá ligado? A vida segue. Então, assim, eu acho que existem formas de fazer as coisas sem necessariamente acabar com a diversão de todos ali. E aí eu chego num ponto que é um ponto final dessa discussão pra mim, assim, que é, cara, cada caso é um caso, cada grupo é um grupo. É só muito importante que as pessoas entendam o que o grupo concorda. É isso, é o que o grupo concorda. O que o grupo quer. O grupo quer um mestre que vai garantir o sucesso dos jogadores a todo custo? Ok, se é uma vontade do grupo, ok. O livro permite isso, segue a vida, entendeu? Joga, cara, só joga, né? Não tem jeito errado de jogar se você seguir as regras do jogo. E assim, por isso que é importante ler a porra do livro, entendeu? Lê a porra do livro, cara. Tipo, o livro fala como que o jogo pode ser jogado. Acho que assim, uma das coisas principais dessa discussão toda é que eu acho que as pessoas se atentaram, se fecharam na questão de que só existe um jeito de jogar. E elas não entenderam que o jeito certo de jogar é a interpretação real das regras do jogo. Tipo, se as pessoas interpretarem as regras do jogo, tá tudo certo. Sabe? Tá escrito. No livro, tá escrito. Se você jogar desse jeito, tá no livro, tá tudo certo. Se você é um mestre que modifica as rolagens porque você acha que tem um jeito que a história pode seguir e o grupo concorda com isso, tudo bem. Agora, pensa comigo o seguinte. Você vai jogar em um evento. Você senta com as pessoas ali pra poder jogar. Você não conhece elas muito bem. Começa a rolar atrás do escudo e começa a modificar uns resultados para que o grupo saia vitorioso. Talvez muitas pessoas se divirtam. Talvez outras se saquem que você talvez cometeu um erro ali e que você tá modificando pra galera ficar, tipo... Ficar se, tipo, divertindo. Talvez essa pessoa não curta isso. Então você tá pegando um jeito de mestrar seu, não tá comunicando pro grupo, e isso tá gerando um problema de confiança entre todos os jogadores ali presentes. Por isso que eu acho que vale importante você comunicar, independente de um ou outro. Por exemplo, se a gente conversa, né, e eu faço isso nas minhas streams, a gente conversa antes, a gente fala, cara, eu vou fazer isso, isso e isso, eu vou sempre focar na narrativa, se a gente tiver uma dúvida de jogo, eu vou sempre dar
sempre vou beneficiar os jogadores. São posturas, entendeu? Essa é a questão, são posturas diferentes. E que eu acho que podem ser comunicadas assim. Então, assim, a função do escudo do mestre, né, para dar a volta completa nessa tipo de discussão. O escudo do mestre serve para uma série de coisas. Ele serve para constar as regras, ele serve para manter um pouco de mistério. Mas é isso. Ele serve para esconder, caso você queira modificar as rolagens. Mas é isso, assim. Usar o escudo de mestre ou não, depende do que você vai fazer com ele. Eu uso o escudo, eu uso. Mas eu tenho as informações ali e várias rolagens eu faço na frente dos jogadores e tudo bem. Eu hoje não modifico mais rolagens, já fiz. Fiz em mares de sal e sangue, fiz em outras coisas. Mas hoje eu não faço mais. Mesmo assim, eu não vejo mais sentido nisso. Eu acho, Pedro, que é uma falta de respeito com os meus jogadores. Porque os meus jogadores estão tentando achar soluções para problemas. Meus jogadores, quando eles têm sucesso num problema, eu também me sinto vitorioso. Porque muitos dos problemas que eu crio, eu não sei a solução. Quando eles encontram uma solução, eu fico contente. E se eles não encontrarem uma solução, todos nós nos fudemos junto. E tudo bem, a vida segue. Ninguém vai morrer porque morreu algum personagem ali. Então tá tudo certo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês podem comentar se vocês concordam, se vocês não concordam, se existem outros jeitos de fazer, pode comentar. Eu só quero que vocês entendam uma coisa que eu quero deixar muito claro. Enquanto vocês estiverem lendo o livro, lendo as regras e discutindo as regras com a sua mesa de jogo, você nunca vai estar jogando errado. Agora, se você constantemente subverter as regras do jogo, implementar outras formas de jogar, e a comunicação com o seu grupo não é efetiva, ou seja, as pessoas não sabem como que as regras estão acontecendo, aí, meu amigo, você tá jogando errado. Você tá pegando o cavalo do xadrez, dando um duplo mortal carpado e colocando do lado do rei, chutando a rainha pro lado. Isso, nas mesas de xadrez, normalmente não existe. É muito nice. É very much we. E até a próxima.